Assim como o corpo literal de Jesus Cristo sofreu com as aflições na cruz do Calvário, o corpo espiritual de Jesus Cristo, que é a igreja, sofrerá nos últimos dias. Queridos irmãos, nós estamos meditando em uma série de mensagens falando a respeito das revelações das profecias contidas no Salmos, capítulo de número 22. E se você parou nesse vídeo aqui, eu sugiro que você assista aos vídeos anteriores e também conecte os vídeos cujos links eu deixo na descrição, porque eu vou dar informações aqui nesse vídeo, mas você precisa conectar todas essas informações com os outros estudos que eu mostro na palavra de Deus, que a igreja sofrerá as mesmas aflições e que a igreja estará na grande tribulação. Inclusive, no último vídeo, eu mostrei para você as aflições que os calcanhares de Jesus sofrerão nos últimos dias, os calcanhares de Jesus, que é a igreja do final dos tempos. Seja muito bem-vindo a mais essa série de mensagens falando a respeito das profecias nos Salmos, capítulo de número 22. Infelizmente, a igreja dos nossos dias, a igreja do ano de 2024, tem cometido alguns erros quando o assunto é escatologia, quando o assunto são os estudos para o final dos tempos. A maior parte dos pastores e teólogos que nós conhecemos minimizam a importância de meditar a respeito da escatologia. Alguns dizem que não importa, cada um pode ter a sua escatologia, cada um pode pensar se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da grande tribulação, isso não importa. Eles dizem que o importante é estar preparado. Outros afirmam que cada um pode ter a sua linha teológica, afinal, isso é coisa de seminário. E quando nós prestamos bastante atenção nessas afirmações, nós vamos ver que existem ali meias verdades que, de fato, o mais importante é estar preparado. Porém, não existe soldado preparado para uma guerra que se aproxima se ele não for avisado. E, infelizmente, alguns teólogos dizem que as revelações de Apocalipse, que as revelações dadas ao apóstolo Paulo, por exemplo, são revelações que são inéditas e não têm conexões com o Antigo Testamento, quando, na verdade, Deus deu todas essas revelações no Antigo Testamento como sombras. E essas revelações foram esclarecidas através do apóstolo João em Apocalipse e do apóstolo Paulo em suas cartas. Então, queridos, existe uma grande batalha, um grande conflito se aproximando das nações, e os estudos nos mostram que a igreja estará na grande tribulação. E se você minimizar ou não der importância para esse estudo importante, para essa meditação importante, certamente você será um cristão desnutrido e despreparado, porque Deus tem ensinos para a sua igreja que estará nesse período sobrevivendo a essas grandes aflições. Não minimize a importância de meditar a respeito do final dos tempos, porque Deus estará levantando uma igreja forte para este tempo. Queridos irmãos, recentemente eu vi um teólogo conhecido em nossa nação dizendo que a igreja não está sendo mencionada em Mateus capítulo 24, que a igreja não está sendo mencionada ali no texto que fala a respeito da Judéia, que fala a respeito de Jerusalém, fala a respeito de correr para os montes, quando na verdade eles não conhecem o ensino das duas casas de Israel. E esse é um ensino que eu sempre menciono aqui. Por quê, queridos? Porque existem revelações que não são revelações novas, que são revelações que estão na palavra de Deus, que Deus hoje está descortinando diante dos olhos de seus servos, para que a igreja se prepare para o período da grande aflição que se aproxima das nações. Basta você ver a geopolítica, basta você ver as nações se alinhando em um mesmo pensamento. A besta de 7 cabeças e 10 chifres, que são as 10 nações com os pensamentos dos reis antigos, já está se mostrando perante as nações. E essa besta de 7 cabeças e 10 chifres é justamente o sistema maligno que vai estar preparando o mundo para a chegada do anticristo. Então, se prepare para este tempo com sua vida de meditação na palavra de Deus, com sua vida de oração, e esteja conectado com o Jornal da Manhã, que é a própria palavra de Deus. Vai lá comigo em Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22, nós vamos ler hoje a partir do versículo 23. Versículo 23 diz assim: Vós
que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Mais uma vez, queridos, o salmista, em meio às suas aflições, o salmista, em meio às suas dificuldades, ele é inspirado por Deus para fazer uma composição futura. Salmos capítulo 22 fala a respeito de momentos em que o Messias sofreu na cruz do Calvário, profetiza o que o Messias sofreria muito tempo depois. Só que esse salmista, ele também profetiza a respeito da igreja dos últimos dias. Nos vídeos anteriores eu expliquei para você a respeito das aflições que o corpo literal de Jesus sofreu na cruz do Calvário, mostrando as semelhanças que o corpo espiritual, que a igreja sofrerá nos últimos dias. Agora, o que nós vemos o que vai acontecer antes do período da grande tribulação? Deus, através dos profetas, o profeta Joel menciona isso, falando a respeito da igreja se reunindo como corpo de Cristo, buscando a presença de Deus. Os cristãos reunidos. E não existe corpo de Cristo com células soltas, não existe corpo de Cristo com membros em lugares diferentes. Nos últimos dias, a palavra de Deus nos mostra que a igreja será enviada ao deserto dos povos para congregar. E esse texto, no versículo 23, está dizendo o quê? Fazendo um convite para que a igreja louve ao Senhor, para que a igreja em comunhão. Você percebe que a fala aqui é uma fala de uma congregação sendo convidada a louvar ao Senhor. Tanto é que o texto diz assim, vós todos, no plural. Vocês lembram o que o profeta Joel disse em Joel capítulo 2? Tocai a trombeta em Sião. E aí ele diz, reuni a congregação, santificai a congregação, reuni os filhinhos, os que ainda mamam. Você vai ver que o início ali de Joel capítulo 2 é um convite para que a igreja congregue. E como que eu sei, queridos, que Joel está profetizando para a igreja? Porque você vai ver o profeta Joel convidando este povo para se reunir, para buscar a presença de Deus, convidando o povo para chamar todas as pessoas para buscar a presença de Deus, para se lamentar, para se humilhar, para jejuar. E ali, queridos, a partir desse momento de contrição e de busca pela presença de Deus, o profeta Joel ele vai descrevendo uma busca pela presença de Deus, o arrependimento de um Israel futuro, e depois, no final do capítulo 2 de Joel, o que ele vai dizer ali? E derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel capítulo 2 está nos mostrando o quê? Que o grande avivamento ele precederá de uma grande busca e da reunião dos santos. O grande avivamento será derramado quando a igreja aprender que ela precisa congregar. É por isso, queridos, que Deus vai levantar as duas testemunhas para profetizar, para chamar a igreja para congregar. É justamente o cumprimento de Joel capítulo 2, o último e grande derramar do Espírito do Senhor, que é mencionado em Zacarias capítulo 4, o chamado azeite dourado, que é uma unção real, é o azeite real que será derramado sobre as testemunhas que receberão um grande poder e autoridade para agir com poder e graça no período da grande tribulação. É por isso que nós precisamos meditar de maneira profunda na palavra de Deus, porque Deus está preparando um exército para as coisas que vão acontecer neste tempo. Esse Salmos capítulo 22, no versículo 23, está nos mostrando o quê? Que Deus, ele está chamando quem? A descendência de Jacó, e ele fala o quê? Reverenciai-o vós todos, posteridades de Israel. E você que conhece a profecia dada, aliás, e você que conhece a promessa dada a Abraão, Isaac e Jacó, sabe muito bem que principalmente para Abraão foi dado o quê? Uma herança. Deus fala para Abraão, fala para Isaac e Jacó, né? A promessa que se renova nesses três patriarcas. Que a descendência deles seriam como o pó da terra, como a areia do mar e como as estrelas do céu. E quando nós falamos de pó da terra, nós estamos falando da descendência literal. É por isso que o texto que você está vendo aí na tela está dizendo o quê? O texto está dizendo assim:
Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Aqui é a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, como o pó da terra, ou seja, os judeus literais. Aqueles que são filhos literais de Abraão, que descendem literalmente de Abraão, é a descendência, é a herança como o pó da terra. Só que o versículo, o final do versículo vai dizer o quê? Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Peraí. Quando é mencionado Jacó, está falando sobre uma descendência literal, o pó da terra. Quando fala sobre posteridade de Israel, é justamente a descendência como as estrelas que estão no céu. O Israel espiritual, que são os filhos de Sião, ou que são a posteridade de Israel, é o Israel espiritual que só faz parte da descendência de Abraão por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Efésios, o apóstolo Paulo explica isso. Em Gálatas, o apóstolo Paulo também explica isso. E em Romanos, capítulo 10 e capítulo 11, o apóstolo Paulo fala a respeito dos gentios sendo incluídos nessa promessa. E agora, a descendência como as estrelas do céu, a descendência espiritual, é justamente a igreja de Jesus Cristo, que por causa do sacrifício de seu Senhor, foi colocado, e nós fazemos parte da família de Deus. Então, queridos, o texto está dizendo que vós, que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, um convite a congregar, a buscar a presença de Deus, a igreja louvando ao Senhor em grupo, uma congregação se santificando para louvar ao Senhor. E essa congregação, ela é composta por judeus literais que estão sendo convidados para a nova aliança, esses que são a descendência de Abraão como o pó da terra, e nós vemos aqueles que são descendência de Abraão como as estrelas que estão no céu, a posteridade de Israel, o Israel espiritual. Agora, olha só o que diz o versículo 24. Pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. O texto está falando a respeito do quê? De alguém que não desprezou, nem abominou a dor do aflito. Está falando a respeito de quem? De um clamor ao nosso Deus, e esse Deus que não desprezou o clamor do aflito. E, queridos, é justamente o que vai acontecer no período da grande tribulação. Aqueles chamados de as duas testemunhas que estão diante do Senhor de toda a terra, eles só estão ou só são mencionados como aqueles que estão diante do Senhor de toda a terra, porque eles clamam ao Senhor de dia e de noite, e o Senhor os responderá. É aqueles que no início do Salmos capítulo 22, são aqueles que estão clamando, dizendo, Senhor, clamo de dia, clamo de noite. É aqueles que não dão sossego ao seu Senhor, porque eles estão passando pelo período da grande aflição. É o Senhor de Salmos capítulo 22, nesse versículo 24, que ele olha e ele não ignora a dor do aflito. É aquele que não ocultou o seu rosto. E por que ele não oculta o rosto do aflito? Porque no período da grande aflição, a igreja denominada as duas testemunhas, composta por judeus e gentios, é a igreja que está diante do Senhor de toda a terra, vestida de pano de saco. Queridos irmãos, aqueles que vão estar vestidos de pano de saco são aqueles que vão estar no período da grande aflição em um momento de humilhação. A igreja que vai se santificar, a igreja que vai orar, que vai ter vida de meditação na palavra, não vai apenas acompanhar devocionais rasos. Quando Deus te convida para uma intimidade maior, Ele pede para que você esteja diante do Senhor de toda a terra, orando mais, meditando de maneira profunda na palavra de Deus, porque a igreja dos últimos dias, que receberá o azeite dourado, é uma igreja que vai ter vida de comunhão com os irmãos, vai congregar. É uma igreja que vai meditar na palavra de Deus e é uma igreja que vai ter vida de oração. A revelação do Salmo 133 é uma revelação que eu sempre menciono nos vídeos aqui. Salmos capítulo 133 vai falar a respeito de uma comunhão dos santos, que é uma comunhão de oração, que receberá uma unção especial para exercer a autoridade de intercessão que estava sobre a vida do primeiro sumo sacerdote Arão. Aquela unção que desce sobre a cabeça de Arão, que vai para a barba e desce sobre as vestes de Arão, que é como
o orvalho sobre o Monte Hermon. Aquela unção é uma autoridade especial para os últimos dias. É uma autoridade de intercessão. Sabe, queridos, a revelação do sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque? Então, ali, Salmos capítulo 133 está nos mostrando uma sombra dessa intercessão superior, esse sacerdócio eterno superior que a igreja vai estar vivendo nos últimos dias. É aquela igreja que vai estar clamando ao Senhor, o Senhor que não vira o rosto para a igreja, mas o Senhor que ouve o clamor quando essa igreja grita por socorro. O breve socorro que a igreja receberá. E Apocalipse capítulo 12 fala a respeito dessa igreja indo para o deserto e recebendo um breve socorro. A igreja será conduzida ao deserto dos povos e aqueles que estiverem firmados na palavra de Deus, buscando a presença de Deus, diante do Senhor de toda a terra, receberá esse socorro. Queridos, existem revelações preciosíssimas em Salmos capítulo 22, e eu mais uma vez te peço, conecte todas as informações desses vídeos que eu menciono aqui, todas as informações, as revelações que eu menciono aqui, porque elas estão diretamente conectadas com os estudos que eu deixo os links na descrição. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.